tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos para mais um estudo do Evangelho. Vamos iniciar fazendo a nossa prece para entrarmos em sintonia com os planos mais altos da vida. Então, nos elevando pelo pensamento, busquemos ao nosso Pai, agradecendo essa bendita oportunidade de aqui estarmos, tendo à nossa disposição essa doutrina que tanto tem nos servido de consolo, de esclarecimento. Agradecemos a presença dos mentores amigos e rogamos a eles que nos envolvam para que possamos ter um bom aproveitamento nesta tarde, que possamos transmitir e receber o ensinamento do Mestre Jesus da melhor forma. Na certeza, Senhor, de que recebemos o amparo necessário, felizes pela oportunidade, pelo reencontro, nós damos por iniciado o nosso estudo desta tarde. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos complementar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Por falar de dificuldades, de sofrimentos, ele é o mais longo, ele é o maior capítulo do nosso Evangelho, com 31 itens. Nós já viemos há várias semanas tratando desse capítulo, e hoje, então, nós abordaremos os últimos 6 itens, do item 26 ao item 31. E nesse item 26, o título é Provas Voluntárias e o Verdadeiro Cilício. E ele inicia com uma pergunta: é lícito ao homem abrandar as suas penas? É lícito que a gente que passa por tantas dificuldades neste mundo, que nós venhamos a tentar minorar esses sofrimentos, diminuir, escapar desses sofrimentos? É claro que é justo, né? Se a gente cair num rio e estiver se afogando, é justo que a gente tente se salvar. Se a gente estiver doente, é justo que a gente procure um médico. Então é natural, sim, que a gente tente resolver os nossos problemas, porque reencarnamos, trazemos um programa, né, para nos ajustarmos às leis, para fazermos o nosso crescimento, porque esta é o motivo maior da nossa vinda a este mundo, que é a evolução como espíritos imortais. Então é lícito que nós tentemos de todas as maneiras possíveis diminuirmos as nossas dificuldades. As provas, além desse ajuste de contas com os nossos débitos do passado, elas também têm como objetivo exercitar a nossa inteligência, exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa resignação. Quando nascemos numa condição penosa aqui neste mundo, nós, ou seja, de questões físicas, de saúde, econômicas, familiares, emocionais, enfim, nós nos obrigamos a procurarmos uma maneira de melhorarmos a nossa vida, de progredirmos, de sair daquelas dificuldades em que nós chegamos ao encarnarmos, ao reencarnarmos aqui, e fomos colocados, às vezes, num meio não muito moralizado, ou com algum problema mais grave de saúde, algum defeito físico, que a gente busque alternativas para minimizar as nossas dificuldades. E os méritos nossos estão justamente em nós suportarmos sem lamentação essas dificuldades. E as que nós não conseguirmos resolver, que nós tenhamos a resignação, a paciência, a tolerância, que nós não deixemos de perseverar na luta, embora apenas muito duras, muitas vezes, mas que a gente não desista, que a gente não se desespere, que a gente não negligencie, nem tampouco
que a gente abandone os nossos deveres, como a gente vê muitos irmãos nossos que, com o passar da vida, as dificuldades são tão grandes, vão se acumulando, que muitas pessoas desistem. Umas procuram o suicídio, outras abandonam casa, abandonam família, andam a perambular por aí, pela falta dessa força de vontade, desse entendimento da vida, perde um objetivo principal da vida como espíritos que aqui estão para evoluir. E é o ponto, então, que nós temos que prestar atenção, que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos deixar abater por esse desânimo. E tem uma segunda pergunta que nos diz assim, Jesus tendo dito que são bem-aventurados aflitos, há mérito em nós procurar agravar esses suplícios, essas dificuldades? Quer dizer, então já que eu tô doente, como Jesus disse, que quanto mais, que bem-aventurados aflitos, então na outra encarnação, ou quando eu passar para o plano espiritual, eu vou receber ali as benesses, as bem-aventuranças, eu vou ser bem-aventurado porque passei por dificuldades agora, e eu tenho mérito se eu agravar as minhas dificuldades. Olha, eu estou doente, então para que eu sofra bastante, eu não vou tomar remédio, eu não vou procurar o médico. Eu vou ter mais mérito e vou ter mais benesses quando eu passar para o outro lado? Eu terei mais mérito? Não, é lógico que não. O nosso sacrifício só tem, se nós aumentarmos o nosso sacrifício, só tem valor se isso vier em proveito dos nossos irmãos em humanidade. Se isso de alguma forma for beneficiar alguma criatura que vem a dividir o convívio conosco. Então, quando objetivar a nós mesmos, é egoísmo ou fanatismo. Eu não tenho que piorar a minha condição, aumentar os meus sofrimentos, que isso não vai me dar mérito nenhum quando eu passar para a vida espiritual ou quando eu reencarnar. Absolutamente não. Nós devemos nos contentar já com as nossas provas, que já não são poucas. Aumentá-las seria dificultar ainda mais a nossa possibilidade de progresso. E são bem pesadas as nossas dificuldades em todos os fatores, de todas as formas que nós sofremos, que nós temos dificuldades de crescimento aqui nessa existência material. Então, aceitá-las sem limitações, sem lamentações, aceitá-las tendo fé, demonstrando isso na nossa caminhada, é que Deus espera de nós. Então, temos que evitar enfraquecermos o nosso corpo com privações, com mortificações inúteis, que não vão nos trazer nenhum benefício, mas vão piorar a nossa condição de saúde, de fortalecimento desse corpo, que é o instrumento pelo qual o espírito se utiliza para evoluir. Nós temos o dever de cuidar, evitar maiores desgastes neste corpo físico, porque é o instrumento em que nós temos aqui neste mundo material para que o espírito evolua. Então, torturar, martirizar voluntariamente o nosso corpo é uma contravenção à lei de Deus. E enfraquecê-lo, na verdade, é como um suicídio. Devemos usar o nosso corpo para viver essa vida material, buscando sempre o nosso progresso, agindo no bem, vivendo de acordo com o Evangelho, mas sem abusar desse corpo, porque as consequências serão ruins e inevitáveis. As consequências do mau uso do nosso corpo, nós iremos pagar bem caro. Paulo de Tarso, quando se referia ao corpo físico, e o corpo de Paulo era todo cheio de marcas,
de cicatrizes, porque em cada cidade que ele ia para pregar o evangelho, ele levava pedrada, paulada, chicotada, apanhava muito, ele era todo cheio de cicatrizes. E ele dizia que aquelas eram as marcas do Cristo. E ele se referia ao seu corpo físico como o vaso sagrado, o vaso que o Espírito se utilizava para se desenvolver, para cumprir com a sua missão. Pedro também se referia ao corpo físico como o tabernáculo divino, o santuário onde o Espírito habita por um determinado tempo, buscando seguir o Evangelho do Cristo, buscando o seu crescimento, o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, não a ponto de ele ser o ponto principal da nossa existência, mas ele faz parte. Nós temos o corpo espiritual e o corpo material. Então, o Espírito se utiliza desse corpo e nós temos que dar toda a atenção para que esse corpo se mantenha firme, com força suficiente para passar pelas dificuldades que nós já trouxemos no nosso programa reencarnatório. O outro título desse item 26 é o verdadeiro silício. Silício era, antigamente, lá na antiguidade, tinha um cinto com espinhos, com agulhas que as pessoas botavam para se siliciar, para se martirizar, para se punir por erros cometidos, ou por pensamentos pecaminosos que tivessem cometido erros graves. Então as pessoas usavam aquele cinto bem apertado para se passar se judiando, se martirizando, ou para que não viessem a cair de novo em tentações da carne, não se deixassem subjugar pelas tentações da carne. Esse era o silício utilizado, ou depois uma roupa grossa, também feita de pelo de cabra, depois mais modernamente uma corrente que se usava com pontas, que se apertava na coxa ou no braço, mais modernamente golas de camisas com velcro, punhos de camisa com velcro, pessoas que utilizavam sapatos, diz que utilizam ainda, sapatos apertados, um número 2 a menos, para ter sempre a dor nos pés, por terem pensado errado, para que não pensem errado, para que não hajam errado. Mas o verdadeiro silício não é esse martírio do corpo. Isso é contra a lei. Nós temos que proteger o nosso corpo e não judiar, não machucar, não deteriorar o nosso corpo físico. O verdadeiro silício é quando nós criamos sacrifícios para nós que venham em benefício do nosso próximo, que demonstra que os gozos materiais não endureceram os nossos corações, que nós nos mantivemos, apesar da vida material, das facilidades que muitos de nós têm, nós nos mantivemos solidários e fraternos. Então, o verdadeiro silício é quando nós nos doamos para o outro, é aquele que deixa o seu lar para ir levar o conforto para alguém, sai num dia quente como hoje, e vou lá no asilo visitar um ancião que lá está, num orfanato, levar alguma comida para alguém, uma roupa para alguém, ir no hospital fazer uma visita para alguém, aquele que deixa a sua cama em casa para velar a cabeceira de um doente, aquele que se utiliza do seu corpo saudável para praticar o bem, para andar na rua atendendo as pessoas, ou na sociedade espírita, ou em qualquer lugar em que vá fazer o bem, se utilizando do seu corpo saudável, da sua força física. Este é o verdadeiro silício, não de se machucar o corpo, de se chicotear, de usar cinto que machuque, ou sapato apertado. Isso que é bom, que Deus quer de nós, o verdadeiro silício, é quando nós trabalhamos em prol do outro. Esse é o verdadeiro silício, abençoado por Deus. Essa é a verdadeira caridade, e estes são os bem-aventurados.
esses que se dedicam o seu tempo em prol daqueles que mais necessitam, são aqueles que, quando passarem para o outro lado, então terão as suas benesses aumentadas, serão mais consolados, segundo nos diz o Cristo, né? Então Jesus nos diz que a cada dia basta os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dores, que já não são poucas, né? Não temos então que estar nos punindo cada vez mais fisicamente. Quem quiser siliciar-se, então que aplique o silício não ao corpo físico, que aplique o sacrifício ao espírito, à alma e não à carne. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Então mortificai o espírito como? Lutando contra o orgulho, contra a vaidade, contra o ciúme, contra a inveja, contra o egoísmo, contra o orgulho. Este é o verdadeiro silício. Vamos agir, vamos fazer como Paulo de Tarso, o bom combate, conforme a Nalu falou no sábado sobre o bom combate, que é a luta com os nossos vícios, com os nossos defeitos, e não siliciar a carne, porque nós precisamos desse corpinho em condições para que a gente possa prosseguir num caminho muito maior. A gente vê pessoas, e nada contra as religiões, nem as crenças das pessoas, mas quantas pessoas que caminham dezenas de quilômetros para pagar promessas, sobem escadarias de joelho, caminham, fazem horrores, judiando do seu próprio corpo. Mas não, isso é bom para quem? Deus não quer esse tipo de sacrifício. O sacrifício que Ele quer é que a gente abafe os nossos defeitos, que a gente se resolva intimamente e que a gente passe a trabalhar no bem. Isso é que Deus espera de nós, que a gente consiga evoluir, eliminando os nossos vícios e os nossos defeitos. No item 27, começa com a pergunta também: deve-se colocar fim às provas do próximo? Eu devo ajudar o outro que está passando por uma necessidade? Ou eu tenho que dizer assim: bom, ema, cada um com seus problemas. Se cada um é responsável pelo que faz, que cada um colhe o que plantou, se ele está passando fome e frio, o problema é dele. Ele que fez por merecer. Eu vou cuidar de mim. É isso que o Evangelho nos ensina? Certamente que não. Nós estamos num mundo de expiações onde a gente vem aqui para ajustar-se com a lei devido aos nossos erros do passado, né? E isso causa, então, ideias equivocadas nas pessoas. É um grande erro pensar que nós não devemos atenuar as provas do nosso próximo, porque nós não conhecemos o curso dessas provas, quando devem começar, quando devem terminar. Nós não sabemos se nós não fomos escolhidos para acalmar, para balsamizar os suplícios daquele nosso irmão. Nós devemos procurar os meios que Deus nos colocou à frente, as mãos, ao nosso alcance, para que nós possamos abrandar o sofrimento dos nossos irmãos, companheiros de caminhada. Sejam esses sofrimentos morais ou materiais. Talvez esteja em nossas mãos fazer cessar o sofrimento daquela criatura. Está passando fome, vou alcançar uma comida. Está com frio, vou alcançar uma roupa. Precisa de um amparo, de uma ajuda, seja lá qual for, ou um ombro amigo, um aconselhamento. Eu vou estender a mão, vou dar a minha paciência, vou dar o meu amor a esse irmão, para que ele possa seguir a sua caminhada. Isso que nos ensina o Evangelho. Será que aquele irmão não foi colocado à minha frente naquele momento como uma prova, como expiação, para que eu substitua o mal que ele está passando pelo bem? Somos todos espíritos em crescimento. Então devemos nos ajudar mutuamente, porque nós não somos, meus irmãos, instrumentos de tortura.
Tal pensamento deve revoltar o espírita, porque nós entendemos e conhecemos a bondade e a justiça divina. Nós já conhecemos. A nossa fé é uma fé raciocinada. Então nunca Deus vai querer que eu seja como um instrumento de tortura, que eu vire as costas a alguém que está próximo a mim necessitando de ajuda. O espírita, ele deve fazer da sua vida um ato de amor, fazendo o máximo sempre para abrandar as amarguras daqueles que nos cruzam o caminho. Só Deus pode deter ou prolongar a expiação segundo Ele julgue necessário. Será que não é orgulho de nossa parte achar no direito de colaborar com o sofrimento do nosso irmão? Ah, não, se ele está passando por isso, é porque esse é o karma dele. Ah, é isso que ele tem que passar. Então ele que se resolva. Eu vou seguir o meu caminho. Está com fome? Alguma coisa ele fez. Está com frio? Alguma coisa ele fez. Está doente? O problema é dele. Ele está pagando pelo que fez. Não é esse o pensamento que nós precisamos ter. Nós devemos nos considerar, sim, como instrumentos escolhidos por Deus para fazer cessar o sofrimento do outro. Por que aquela criatura cruzou o nosso caminho? Talvez para testar a nossa caridade, o nosso amor ao semelhante. É nosso dever, porque tantas e quantas vezes nós necessitamos da caridade dos nossos irmãos de caminhada. Quantas vezes nós precisamos da ajuda, do amparo de alguém, de uma palavra amiga, às vezes de uma ajuda material nisso ou naquilo. E a gente não gosta quando nos negam. Então a gente não deve negar também. Porque também, como a gente não sabe os caminhos que a gente tem que percorrer, se aquele irmão não está ali justamente para nos testar. Então, estamos todos na terra para expiar, mas sem exceção nenhuma, todos nós devemos empregar todos os nossos esforços para abrandar as expiações dos nossos irmãos, para que nós possamos cumprir a lei de amor, de justiça e de caridade. O item 28 tem uma outra pergunta. É permitido apressar o fim de um doente que está agonizante? Quem é que pode julgar ou pré-julgar os desígnios divinos? Ah, mas o médico diz que ele vai morrer mesmo, então vamos desligar o oxigênio, vamos abrandar o sofrimento, vamos diminuir, vai ficar ali só penando, já está em coma mesmo. Mas quem disse que aquele doente não está sendo levado à beira do precipício, à borda do poço, para que ele possa mudar os seus pensamentos? Não se pode dizer que a última hora chegou, afinal de contas a ciência não se engana, os médicos não se enganam, e mesmo quando não se enganam, não há casos desesperadores, que não há mais esperança de retorno à vida, e que o doente recobra por alguns instantes as suas faculdades. Pois é nesse instante que pode brotar ali o arrependimento por uma atitude mal feita. É nesse instante que pode brotar ali o perdão para alguém que ele não queria perdoar. Às vezes é nos estertores da morte, naquele momento de agonia final, em que a pessoa se arrepende de erros, que a gente perdoa outros erros de outras pessoas. Claro que o materialista não vê isso, só vê o corpo ali se terminando, né? Mas a gente que conhece, que sabe que o espírito continua vivo, aquele 1 minuto, às vezes, de vida, de consciência, pode poupar muitas lágrimas na vida futura, na vida espiritual ou em outras encarnações. Nós ignoramos as reflexões que pode fazer um espírito nas convulsões da morte, mas sabemos quantos tormentos podem ser evitados num relâmpago de arrependimento. Às vezes é o tempo suficiente, e às vezes, mas a criatura está inconsciente, mas o espírito está ali.
E se o espírito está consciente, ele está ligado ao corpo ainda. Ele está observando, ele pode perceber, ele pode ver toda a vida passar pela mente dele novamente. E ver dos seus erros, dos seus acertos, daquilo que ele devia ter feito e não teve tempo de fazer, ou não quis fazer. E aquele momento pode ser o do arrependimento. No item 29, sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por procurar a morte num campo de batalha? Então, a pessoa desistiu da vida, não quer mais viver, mas não tem coragem de suicidar-se. E se ele se oferecer, então, para ir lutar numa guerra, com o intuito de morrer, ele é culpado? Sim, ele é culpado, porque o sentimento maior dele é o de perder a vida. Ele não está indo ali para ajudar o seu país ou lutar por uma causa, mas ele está indo com o intuito de abreviar a sua morte. Então ele é culpado, mesmo que a sua vida tenha lá um fim útil. Embora isso normalmente é para ele uma desculpa para justificar aos seus próprios olhos o motivo dele estar desistindo da vida. Porque o verdadeiro devotamento consiste sim em a gente não ter medo da morte, mas não buscar a morte, tentar se manter vivo sendo útil, né? E essa intenção premeditada de buscar a morte, mesmo que seja para prestar um serviço útil, ele anula o mérito da ação. O item 30, nosso tempo está se esgotando, então vamos ver se conseguimos uma pequena passadinha em cada um desses itens, mais 2 só. A exposição a um perigo iminente para salvar a vida de outra pessoa pode ser considerado um suicídio? Então eu estou vendo uma criatura caiu no rio, vai morrer afogado, eu não sei nadar, mas mesmo assim eu vou me atirar para salvar aquela criatura. É um suicídio? A morte é iminente, a morte é muito provável, mas eu não quero morrer, eu quero salvar o outro. Então não é considerado um suicídio. Muito antes, pelo contrário. Isso aí é considerado devotamento e abnegação. Eu estou abrindo a possibilidade até de morrer para salvar outro. Então, isto não é suicídio. Deus, quem é que diz que a criatura vai morrer ali? Não pode acontecer alguma coisa naquele último momento em que eu me atirei na água para salvar o outro e aparecer mais alguém me lançar uma corda, acontecer alguma coisa e eu me salvar? Sim, pode. Então o importante é não ter o desejo de procurar a morte, de abandonar a vida, de desistir da existência. E o último item, para nós bem em cima do tempo regulamentar, né? Proveito dos sofrimentos em benefício do outro. Os meus sofrimentos podem trazer benefício para outras pessoas? Pode, de duas maneiras, ou materialmente ou moralmente. Materialmente é aquilo que nós já falamos. Se eu tiro o casaco, fico com frio e dou para alguém que não tem um abrigo, eu estou fazendo um sacrifício, eu estou dando o que eu tenho, ou a minha comida, ou dinheiro, ou a minha casa, ou abrindo mão disso ou daquele outro, para ajudar outra pessoa. Então, materialmente, o meu sacrifício pode fazer bem ao outro. E moralmente, sempre que eu passar por uma dor, por um sofrimento, por uma dificuldade, sem lamentações, com resignação, aceitando os desígnios divinos, aceitando as provas que eu tenho que passar nesta vida, eu estarei dando um bom exemplo para os meus irmãos em humanidade. Porque no momento em que eles estiverem passando também por dificuldades, eles poderão se lembrar. Pô, mas o Érico passou por aquela situação e ele não deixou de lutar, ele nunca se revoltou. E quem de nós já não viu isso, né? Com pessoas, com parentes, com amigos, pessoas conhecidas. Pô, o fulano passou, foi até o fim, nunca se revoltou, nunca viu uma palavra de revolta, mas sempre resignado, com a aceitação das dificuldades que a vida lhes impôs. Então os nossos bons exemplos de resignação, de fé em Deus, de estar convictos
do ensinamento do Evangelho, de que nós praticamos o Evangelho e que isso realmente é melhor, esse nosso bom exemplo é também uma maneira de nós passarmos adiante o proveito das nossas dores e dos nossos sacrifícios. E assim, bem em cima da hora, nós encerramos o nosso encontro. Muito obrigado pela atenção, muita paz, que Jesus nos envolva hoje e sempre.